Estar aqui, obrigada, Adriana, pelo convite. Revendo a Miriam tanto tempo, toda vez que eu venho aqui eu nem vejo a Miriam. Mas eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com a minha sobrinha Samela. Eu vim com a minha trupe. Meus filhinhos pequenos, eles ficaram na mamãe hoje. A mamãe falou, deixa que eu fico com eles. Meu esposo ficou lá no Rio Grande do Sul e meu filho mais velho, porque eles estão trabalhando, não tiraram férias, então eles ficaram e nós viemos. Viemos porque papai falou vai, porque se ele não tivesse falado também não estaria aqui. Porque até para visitar a gente precisa pedir a ele, né? Posso ir? É para eu ir e nós oramos, entregamos tudo nas mãos dele e ele assim permitiu que estivéssemos aqui. Glória a Deus, viemos também debaixo da bênção dos nossos pastores, apóstolo Júlio Terra e pastora Ana Terra, que são os nossos pastores lá no Rio Grande do Sul, muito amados. Os pais que Deus preparou para cuidar de nós, porque quando eu saí daqui ele falou, vai estar tudo pronto lá. Tudo pronto. É só você permanecer fiel, que eu vou permanecer abençoando. Então eu agradeço a Deus, essa aqui é eu, por ele ter preparado os meus pais espirituais lá naquele lugar. Então nós estamos numa campanha. Glória a Deus por esse tema. Porque estamos vivendo dias de reconstruir. Reconstruir o nosso altar, dias de irmos até pessoas e ajudá-las a reconstruir. Deus quer nos usar mesmo como Neemias desse tempo. Aquele que tem a sensibilidade do Espírito, como nós podemos ver. Aquele que ama e aquele que obedece. E assim estamos nós aqui nesta noite. Já foi lido, né, o versículo, Neemias 6, capítulo 6, versículo 3. Pode sentar, igreja. Quando Neemias, que foi escolhido para ser o tema dessa campanha, Deus falou com os líderes obedeceram e passaram para a igreja. E agora a igreja vai entender qual o propósito dele nesse mês de campanha, que é o primeiro mês do ano de 2022. É o mês que Deus vai usar para revestir a cada um de nós, a cada um de vocês durante o mês aí, para que possamos estar firmes e constantes. Porque nesses últimos dias precisamos ser firmes e constantes, irmão. Precisamos estar firmes na rocha, constante na oração, constante no jejum, constante no caminhar, constante no cuidado, constante em buscar santidade. Precisamos estar constantemente ligados no nosso Pai para entender aquilo que Ele quer fazer e o que Ele está fazendo. Porque promessas liberadas nós já temos sobre as nossas vidas. Nós agora precisamos nos posicionar e dar o passo. Porque o Pai já ordenou para fazer. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas se nós estamos aqui é porque ainda tem algo a fazer através de mim e através de você. Porque senão ele já teria nos recolhido. E há algo que ele precisa consertar em mim, porque senão ele já teria me recolhido. Ele quer levar uma noiva santa, uma noiva imaculada, sem mancha. E eu preciso estar assim diante dele quando ele me chamar. E aqui observando a história de Neemias. Livro lindo, uma história maravilhosa para nos ensinar. Nos ensinar. A primeira coisa que veio ao meu coração, à minha mente, foi: por que os muros foram derrubados? Por que ficou sem muros Jerusalém? E nós bem sabemos que foi pela desobediência do povo. Que Deus vem avisando desde sempre. E eles vêm, um dia serve, outro dia não serve, um dia está firme, outro dia não está. E aí criam-se outros deuses, outros meios para conseguir as bênçãos, sabendo que aquele que fez tudo, que tirou o povo do Egito, aquele que como um forte foi lá e resgatou os filhos, deu maná, a roupa não estragou, nada pereceu, e eles continuavam querendo adorar outros ídolos, com más costumes do Egito, e passando de geração em geração, e volta e meia eles estavam assim, e Deus sempre falando, vem, e eles indo, eu vou permitir que Jerusalém seja tomada, vou permitir que sejam levados cativos, vou permitir que seja feito isso, para eles entenderem mais uma vez que eu é que estou no comando, que eu é que faço as coisas, que sou eu que sou dono de tudo. E às vezes Ele permite situações nas nossas vidas. E uma coisa que me chamou a atenção
perceber que aqueles que foram cativos sempre estavam próximos ao rei. José foi jogado na cisterna, foi comprar, foi ficar perto de Faraó. Daniel foi ficar perto do rei. Todos aqueles, Neemias foi ser copeiro do rei. Esther ainda não tinha sido levado cativo, mas foi ficar perto do rei para salvar o povo. Estavam próximos ao rei. Você está no deserto, você está próximo ao rei. Fale com ele, se aproxime dele, porque ele vai te ouvir, porque ele vai te entender. E todos aqueles que estavam próximos ao rei, o rei podia olhar nos seus olhos, o rei podia atender ao seu pedido, o rei estendeu o cetro, o rei atendeu ao pedido. Eles podiam estar sofrendo, podiam estar com o coração amargurado, mas estavam próximos ao rei. Aleluia. E quando eles se apresentaram ao rei, o rei olhou para ele e os atendeu. E assim foi feito com Neemias, porque ele estava tão próximo ao rei, o rei o conhecia quando ele foi com semblante de dor, com semblante de tristeza. Porque a gente que conhece os nossos amigos, a gente sabe quando eles estão rindo por fora e por dentro estão escondendo a lágrima. A gente sabe, através de um olhar, de um falar, de uma paz do Senhor, como que está o amigo, se ele já está alegre de verdade ou se tem alguma coisa incomodando ele. Aleluia, aleluia. E assim como Neemias se deixava transparecer para o rei percebeu a tristeza dele. E ele teve a oportunidade de falar. Porque antes disso, o irmão dele, um dos irmãos dele tinha vindo e comunicado a situação como estava Jerusalém. E no peito dele, como ele amava aquela cidade, como ele amava tudo que tinha acontecido, como ele amava cultuar o Senhor, como ele cresceu e ouvindo e vendo as maravilhas do Senhor naquela cidade, o coração dele se entristeceu. E ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi orar. Quando seu coração e o meu coração se entristecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. A gente deve ir diante daquele que tudo pode expor ao nosso problema, expor a nossa lamúria e contar para ele, somente para ele. E ele orou, e a Bíblia diz que ele jejuou. Ele orou, ele expôs o problema, ele falou com o Pai, falou com o Criador, mas ele também matou a carne dele. Ele também foi lá e jejuou para que ele estivesse puramente em contato com Deus, porque ele sabia que Deus iria responder. E quando Deus respondesse, ele precisava estar com a mente dele ligada nos céus, ligada em Deus, para que ele entendesse as estratégias que Deus iria dar. E para isso ele foi jejuar, porque o jejum é para isso na nossa vida. Mata o meu eu, mata a minha vontade, mata o meu desejo de fazer alguma coisa, para ouvir a voz de Deus totalmente, para ser dependente dele totalmente. E nós precisamos usar essas armas, o jejum e a oração. Aleluia! E foi essas armas que Neemias usou. Um dia, 2 dias, não, ele orou 40 dias. Às vezes a gente quer orar meia hora, esperar a resposta e Deus responde. Não, continua orando, continua buscando, continua jejuando, porque o Pai vai te responder. Ele vai ver realmente o desejo do teu coração e Ele vai te responder. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, diz a palavra, que o adore em espírito e em verdade. O espírito sempre está pronto. A verdade que precisa é a nossa alma, a nossa carne estar pronta também. E para isso só através do jejum e da oração. E quando ele se apresentou diante do rei, o rei logo atendeu o pedido dele. O rei também se comoveu. Às vezes a gente vive, né? A gente trabalha, a gente tem convívio com o nosso patrão, mas o nosso patrão nem conhece a gente, né? Ele nem sabe. Ali a gente nem dá bom dia, porque o serviço é chato, o chefe é chato, vou passar direto. E aí ele nem te conhece. E quando você precisa de alguma coisa que você vai pedir, às vezes ele vai ao livro. Ele trabalha aqui mesmo. Nunca vi isso funcionar. E a gente precisa ter humildade também com as nossas lideranças aqui na terra. A gente precisa entender que a gente está aqui também para honrar o nome do Senhor. Ele vai saber que você é crente, que eu sou crente um dia, e vai falar, poxa, mas ele se portava assim. Ele nunca chegou para mim com uma palavra, ele nunca me deu bom dia e falou, Jesus te ama. E agora está precisando de mim. Mas aí,
Vamos contar com a misericórdia de Deus. Eu digo sempre para meus amigos, não conte sempre com a misericórdia. Tem um dia que a misericórdia, ela cessa. Para de contar com a misericórdia. A gente faz as coisas, Senhor tem misericórdia que deu tudo certo. Senhor tem misericórdia, eu sei que eu fiz errado, eu sei que fiz pela metade, mas eu quero que dê certo e eu peço misericórdia a Ele. Para de contar com a misericórdia do Senhor. Desfrute da graça que Ele te deu. A graça que está aí liberada, que está sobre a tua vida para fazer você vencer, para fazer você prosperar, para você ter sabedoria, porque Ele fala, me peça que eu dou sabedoria para fazer as coisas. E a gente sempre quer contar com a misericórdia, porque a gente sempre quer viver errando. Quer sempre viver pecando, contar com a misericórdia do Senhor. Mas a gente observa que Neemias não fez assim. Ele não contou somente com a misericórdia do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. Porque para você reconstruir é você ir lá onde já houve um alicerce, já foi uma pessoa lá que fez alguma coisa, se ruiu por algum motivo, caiu, estragou, e você vai reconstruir. E não vai ser a sua planta, não vai ser do jeito que você queria, vai ser do jeito que está ali. O alicerce já está ali. Você vai ter que dar continuidade àquilo. E é mais difícil. Porque é bem mais fácil você chegar e idealizar uma coisa, idealizar um projeto e construir. Mas você reconstruir é mais difícil. Porque já houve alguém atrás de você que marcou. Já houve alguém que fez alguma coisa. E agora você vai ter que colocar aquilo de pé. Você vai ter que provar que consegue. Você vai ter que provar que é capaz. Assim como Neemias fez. E para você reconstruir alguma coisa, você precisa amar. Primeiramente, você precisa ter o amor no seu coração. Você precisa orar, a gente já falou. E você precisa obedecer às ordens que vêm do Senhor. Sabe, Deus pergunta para vocês, para mim, Ele perguntou muito para mim. Em casa, quando eu estava estudando, quando eu estava orando, Ele falou, onde estão os Neemias de hoje? Onde estão os Neemias que eu quero usar? Oi, Dilane, onde está você, Dilane? Tantas pessoas com a vida destruída, tantas pessoas em ruínas e eu querendo reconstruir. Onde está você para ir se comover com a dor dessas pessoas, amar essas pessoas como eu amei, amar essas almas que estão sofrendo como a irmã orou, amar essas pessoas que estão sofrendo sem julgar e falar, meu Deus, eis-me aqui, usa-me. Dá-me a palavra que eu vou. Onde estão? Neemias estava naquele lugar. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares estratégicos. Deus abriu uma porta, é uma estratégia. Existe algo lá que você precisa fazer, porque Ele nunca faz nada em vão na nossa vida. Tudo que Ele nos envia a fazer, tudo que Ele abre, tem um propósito. Eu vivi assim muito tempo. Deus abria a porta dos carros, eu já sabia, vou ter que cuidar de alguém, vou ter que fazer alguma coisa. E era dito e feito. Se era numa casa de família, se era no escritório, tinha que cuidar de alguém. E graças a Deus, Deus usava e Deus dava unção, dava coragem e a gente conseguia cumprir. E aí Ele nos leva para outro lugar. Sabe por quê? Porque quando Ele te leva para aquele lugar, Ele levou para longe. Neemias estava longe. Quando ele soube, ele estava fora do problema. E quando a gente está fora do problema, a gente consegue ter uma visão mais ampla. E foi isso que Neemias teve, uma visão ampla de todo o problema, de como estava Jerusalém. E ele viu além de que aqueles que estavam lá na ruína, do que aquilo tudo que tinha acontecido, ele viu além. Ele viu que havia esperança para aquele lugar. As pessoas, quando estão em guerra, quando estão envolvidas em um problema, quando estão envolvidos em um conflito, eles não conseguem ter esperança. Quantas vezes alguém chega para nós e fala, ai meu casamento, ai meu filho, ai meu isso, meu aquilo, eu não tenho mais esperança porque está tão envolvido no problema que ele não consegue levantar os olhos para o alto de onde veio o socorro. Mas eu que estou fora do problema, eu consigo enxergar que há um Deus que pode reconstruir, que há um Deus que pode dar uma vida nova, que pode libertar, que pode curar. Eu consigo ver. Aleluia. É por isso que Deus nos coloca em lugares estratégicos fora do problema muitas das vezes. Oh, aleluia. E cabe a mim e a você entendermos esse propósito. Por isso que a gente tem que andar ligadinho com Ele. Ligadinho com Ele.
o rei liberou Neemias. E ele perguntou para Neemias: quanto tempo você vai ficar fora? Como Neemias já tinha orado, ele já tinha colocado tudo no papel. Ele já tinha se organizado. Porque o nosso Deus, ele é organizadíssimo. A gente às vezes quer fazer as coisas, uau, vamos fazer. E a gente não coloca no papel. Quanto que eu vou gastar de gasolina? Quanto que vai ser isso? Será que eu vou ter que levar alimento? Será que eu vou ter que levar outra roupa? Será que eu vou ter que levar mais alguém comigo? A gente quer fazer. Mas o nosso Deus nos ensina todos os dias na palavra dele que ele é muito organizado. Que ele gosta das coisas organizadas. E Neemias já tinha traçado a roda, já tinha mapeado. E você pode ler lá no capítulo 2, no verso 17. O que ele falou para o rei. Eu achei muito interessante isso. O rei falou assim, a partir do versículo 6. Oh, aleluias. Então o rei, estando e a rainha sentados junto dele, disse: quanto durará a sua ausência? Quando você vai voltar? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se parecer bem ao rei, dê-me cartas para os governadores da língua Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Porque ele sabia que nenhum forasteiro podia entrar nas cidades sem autorização. Ele sabia, se ele simplesmente fosse, ele não ia passar. Ele ia travar uma guerra, ia ser morto e ainda ia prejudicar o rei. Mas Deus já tinha dado a estratégia. Quando você ora, você mapeia, coloca toda a sua estratégia que Deus dá no papel, Deus vai e te honra. Porque ele olha assim e fala: meu filho está sendo organizado, minha filha está sendo organizada. Ele está criando, está confiando nas estratégias que eu dei para ele. E outra coisa que nós podemos aprender também é que quando ele fez a obra, ele nomeou as pessoas, ele nomeou cada um no seu cargo para fazer cada coisa. Assim como quando Deus instituiu a Moisés a fazer as tendas da congregação, ele falou: chama fulano para as tábuas, o outro ergue, o outro faz, as mulheres tecem, cada um na sua função, cada um de acordo com o que tinha de melhor para fazer com suas mãos, com o dom que Deus tinha dado. E assim foi feito. E Neemias e tantos outros que a gente vê que quando iam construir alguma coisa, sempre nomeava as pessoas certas para aquele trabalho. Quem mexia com ouro, fazia as coisas de ouro. Quem mexia com prata, as coisas de prata. Quem mexia com madeira, as coisas de madeira. E é assim que nós precisamos ser, igreja. Cada um tem o seu talento. Um canta, um prega, o outro varre, o outro toca, o outro mexe no som, o outro é um ótimo recepcionista. Cada um na função que Deus deu. Quando Deus quiser mudar o cargo, Deus vai falar com o líder. Deus vai te capacitar para ocupar um outro cargo. Seja maior, seja aquilo que Deus tem para a tua vida, seja um simples remanejamento. Dali da recepção você vem para o som, dali você faz outra coisa. Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu nome. E para reconstruir, para reedificar, as coisas precisam ser organizadas. As coisas precisam ser de acordo com aquilo que Deus quer. Deus vai falar com o líder. Deus vai falar com o líder. Deus vai falar com o pastor. Fulano vai fazer assim. Fulano vai fazer assim. E o outro vai ficar no banco. Ele não pode reclamar. Tem que ficar lá, porque Deus falou. Quando chegar o tempo de sair do banco, vai sair. Quando chegar o tempo de fazer as coisas, vai fazer. E obedecer é melhor do que sacrificar. A gente sabe muito bem disso. E reconstruir tem muitos benefícios. Aleluia, louvado seja Deus. Reconstruir tem. Abre portas, reconstruir. Libera milagres sobre as nossas vidas. Mas tudo isso para reconstruir, tem uma canção que fala como nós devemos nos apresentar diante de Deus. O que as irmãs já falaram aqui. E eu falei: obrigado, Espírito Santo, porque está alinhando as coisas nessa noite. Quando entrar na presença do Senhor teu Deus,
não existe. E aí é certeza que você pode bater e a porta se abre. Você pode buscar e você encontra descanso. Na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Lugar de renovo, lugar de refrigério. Você está aqui. Você está na casa do Pai. Então batei, a porta vai se abrir. Buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. É só aqui que a gente encontra descanso. Às vezes a gente chega assim, eu tô cansado. Não vou não, Senhor, no culto. A gente entra por aquela porta, só o Espírito Santo sabe o que vai no nosso coração. Só o Espírito Santo que nos conhece, que nos sonda durante o dia, sabe como está o nosso coração. Mas Ele sempre tem uma palavra para mim e para a tua vida. Quando a gente se levanta e vem adorar. Quando a gente se levanta e vem adorar, o coração e é isso que Ele fala, ei filho, me ame. Sabe quando Ele está vestindo as leis para Moisés? Quando a gente pode observar lá, Levítico, Deuteronômio, Ele fala, me ame com todo o teu coração. Se você me amar, se você permanecer me amando, se você permanecer me honrando, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar a tua casa, a tua descendência. Eu vou fazer o teu nome conhecido. É só amar e obedecer. Aí outro dia eu estava pensando, mas porque é tão difícil a gente amar e obedecer se Ele falou que vai abençoar, Deus. Mas é a nossa luta com a nossa carne. Nossa luta com o nosso querer, com o nosso eu quero, eu posso, eu acho que deve ser assim, que nos torna tão difícil essa obediência e esse amor total a Ele. Nós estamos buscando, Senhor. Estamos buscando, Senhor, ser totalmente Teu. Por isso que estamos aqui nesta noite. Por isso que te honramos com nossa vida nesta noite, porque estamos buscando ser totalmente Deus, Senhor. Fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Estamos buscando, Pai, olha para nós nessa noite, Pai. Eu não choro, aquele que som dos corações está aqui nesta noite. Sondando o teu coração para receber a tua oferta. Sondando o teu coração para receber a tua oferta nesta noite. Lembra de Caim e Abel, quando eles foram ofertar ao Senhor. A palavra conta, Gênesis 4, que Caim era lavrador, então ele plantava, ele colhia e ele passou, colheu, pegou o fruto, foi lá no dia de ofertar e apresentou ao Senhor. Assim diz a palavra. Abel não. Abel escolheu o melhor. Era da pecuária, criar os animais. Ele escolheu o melhor. Ele separou a gordura.